Olá, então vamos lá, boas-vindas para todo mundo aqui que está nessa tarde de segunda-feira chuvosa, pelo menos para quem está em São Paulo. Estou aqui toda cheia de blusas, então boas-vindas aí a mais um evento, mais um webinário dessa semana de poder compartilhado. Então, meu nome é Sanket, para quem ainda não me conhece. Eu estou como líder operacional hoje do Círculo de Língua Portuguesa do Sociocracy for All, né? Para quem também está chegando, está conhecendo agora, o Sociocracy for All, ou SOFA, como às vezes vocês vão ver a gente falando as iniciais, a Social Cresporal é uma organização sem fins lucrativos que está aí para ajudar grupos, coletivos de pessoas, comunidades e organizações a, a dar uma estrutura aí para se organizarem de forma mais descentralizada, né? E tomar decisões com mais equidade, com mais eficiência, né? Empoderando as pessoas que são parte, com transparência no processo e tal. E nesse sentido, o que a gente quer é trazer mais ferramentas para vocês e de forma acessível. Então, vocês vão ver que nossa filosofia de trabalho vai ter muita coisa Creative Commons, muitos templates para vocês baixarem e cursos e treinamentos, facilitações de uma forma bem acessível, né? Porque a gente quer que esse modelo de governança distribuído esteja aí na rua e seja o novo normal. E nesse sentido que a gente resolveu oferecer, porque a gente não tem muito o que fazer, né? A gente fica pensando em ideias, o que que a gente faz, mas e projetos novos, diferentes, a gente pode fazer aqui para conseguir alcançar mais gente. Então surgiu a ideia de fazer essa semana do poder compartilhado, onde a gente vai falar sobre compartilhamento de poder com diversas pessoas, em diversos contextos, vai ouvir, vai falar, vai ouvir, vai trocar e tudo mais, né? E hoje a gente está aqui com o Eduardo Coetz. Se eu falei certo, você me corrige. Falou, falou certo. Ele é o CEO da ADV Box, e também da Coetz Advocacia. E tem aí um tempo, uma trajetória com o uso da sociocracia, com a implementação aí na empresa dele. Eu poderia apresentá-lo, mas acho que eu queria deixar ele também contar, no sentido assim. Quem é você agora, né? O que que o Google não sabe sobre você ainda que você sente que vale a pena compartilhar aqui com esse grupo? Obrigado, Sankit. Posso começar então? Boa Bora tarde, lá? pessoal. Muito obrigado por estarem aqui nesse evento sensacional aí que a Sankit abriu o espaço para a gente falar. E obrigado por estarem aqui ouvindo. Deixa eu te atualizar, Sankit, nessa semana do Poder Compartilhado entre o meu convite e a nossa aula aqui, eu acabei compartilhando o cargo de CEO lá da Cates Advocacia. E agora eu não sou mais CEO das duas empresas, né? Eu passei lá a bola pro meu sócio mais antigo que tinha, o Murilo aí. E depois de 15 anos atuando lá, e já foi uma experiência de compartilhamento de poder. Apesar de que eu acho que a gente ainda tem que pensar uma forma de ter uma dupla liderança aí também nesse papel de CEO, né? Mas é uma coisa que a gente está tentando desenhar. Ah, bom, falar um pouquinho de mim, assim, eu acho que tem pertinência, né, nessa história que eu vivi até aqui. Ah, eu sempre tive muita vontade de viver uma organização que tivesse compartilhamento de decisões, né? Vamos dizer assim, que tivesse mais abertura para as outras pessoas falar, porque eu sempre tenho a ideia de que, bom, por mais que a pessoa seja menos instruída, ou tenha menos tempo de empresa, ou tenha menos vivência na organização, mesmo assim, eu acho que ela sempre vai ter o que contribuir, né? O que falar que pode melhorar a situação, as ideias que a empresa precisa ali para avançar, né? Então, eu fui presidente do Grêmio Estudantil, né? Quando eu fui na escola, já faz mais de 20 anos isso. E, e aí sempre tentei puxar essa conversa, né? E também nunca tinha modelo, né? Era mais uma coisa vamos pensar assim, de intuição, de vontade, né? De desejo de que as coisas fossem mais democráticas, enfim.
E eu sou do Rio Grande do Sul e também eu vivi essa mesma época aí numa época que o governo do Rio Grande do Sul tinha muito engajamento em coisas, em mudanças, em transformações, né? E aí, nessa mesma época do Grêmio Estudantil, eu vivenciei uma experiência que chamava orçamento participativo lá no Rio Grande do Sul. E aí acabei me engajando em 2 anos, como representante lá da minha cidade e discutindo o orçamento do Estado, e indo lá e vendo, tendo espaço para palestrar, alguém que era apenas um estudante secundarista, né? Em lugares que estava secretário de Estado, governador, vice-governador lá, ouvindo a gente, né? Então, eu senti muito que aquilo me empoderou muito mesmo, talvez não falando nada que fosse acrescentar, ou enfim, né? Mas eu achei muito forte aquela experiência e todas as pessoas que conviveram comigo. Então, ah, sempre fiquei com isso na cabeça, né? E aí, sem muito preconceito ideológico, a partir daí, fui sempre ahn, estudar sobre ideologias em geral, né? Tanto o empreendedorismo, o liberalismo, também o outro lado, outras teorias como o socialismo, o anarquismo, né? Então, é muita coincidência porque muitas dessas teorias, todas elas veem com bons olhos a autogestão, né? Como emancipação humana, como evolução do ser humano e tal. Então, como que eu sempre pensei assim, depois que passei a ser empresário, né, advogado e empresário, como que eu podia trazer coisas assim que estavam muito no plano teórico para a realidade? Sempre fui atrás, assim, né? Então, teve um momento que eu descobri lá uma experiência de autogestão que me encanta muito, que é a experiência da Iugoslávia, né? Então, desde 1974 lá, eles colocaram na Constituição da Iugoslávia que não era a livre iniciativa ou não era um governo estatal dirigindo a economia, que era a ordem econômica, mas sim uma organização de autogestão onde o Estado não podia interferir nas empresas, né? Diferente do que tinha na União Soviética. E nem era aquele livre mercado onde quem era o proprietário das coisas que mandava em todo mundo e fazia tudo. Então aquilo me incentivou bastante. E aí, ah, com essa bagagem, comecei a bater papo com todos os amigos que eu tinha sobre isso, até que um me apresentou a Ivy Friso, né? Ivy Friso, que é a tua amiga, né? Sei que tinha nossa amiga em comum aí. Ele me falou, não, pô, a Ivy, ela trabalha com autogestão, ela é membro da SOFA, né, da Sociocracia Foral, que é um modelo de autogestão para implementar nas empresas, e ele foi falando aquilo, eu fiquei cada vez mais fascinado, e que eu tava, poxa, isso existe, meu Deus, nunca ouvi falar. Não, existe, é possível, já tem toda uma metodologia, um estudo desenvolvido em universidades da Europa, em outros países, né, várias experiências, enfim. Daí eu fui atrás da Ive e a gente começou a conversar, né? Não é muito a área dela, o direito e esse mundo corporativo aí, né? Não sei se vocês conhecem, se todo mundo aqui conhece ela, mas ela abriu a exceção e ela engajou com a gente na DV Box. A gente tava, acho que ela foi um pouco com a nossa cara, assim, e viu que podia ajudar muito, assim, né? E aí foi um pouco essa trajetória, assim, para chegar no nesse momento, assim, sabe? E aí a gente foi, a partir desse momento aí, a gente contratou a Ivy para fazer a consultoria de implementação da sociocracia, se eu não me engano, em 2021, né? E aí a gente tem evoluído bastante, assim, desde então, né? Que legal, obrigada. Deixa eu me colocar aqui também. O que eu queria era escutar também de você como que está o uso hoje, né? Se puder compartilhar um pouco como que está o uso da sociocracia na DV Box, né? E o que é essa tal dessa pontuação por tarefas? Tá, beleza, então. Bom, vou começar um pouquinho dando contexto de como estava quando a gente começou com a Ivy, Tá né? A bom. nossa consultoria, Uhum. né? Lá em 2021, a gente tinha ali 22 funcionários, colaboradores em geral no time, né? Acho que a gente estava chegando próximo a 1.000 clientes, né? E a gente já estava sofrendo muito com o crescimento. A gente já estava num momento que a gente pensava assim, poxa,
A gente precisa de alguma coisa, alguma estrutura, algo melhor para a gente evoluir, né? Ter um crescimento mais robusto sem a gente perder o controle, sem a gente desandar a operação, né? Então não tinha, a gente tinha tentado implementar o organograma, esse modelo mais vertical de gestão, e nunca dava, nunca fazia sentido. A startup muda com muita rapidez, né? Então a gente calhou, né, na verdade, com o dia que a gente conheceu a Ivy ali, que ela começou a falar de sociocracia, eu digo que a gente juntou a fome com a vontade de comer, porque a gente estava com aquela necessidade, aquela dor, e aí sentia muita identidade e atração pela autogestão, e aí a gente conheceu a Ivy nesse momento, né? Então, quando a gente fez a implementação, as lideranças da empresa começaram a se visualizar como líderes, né? Começaram a se colocar nessas posições. A gente promoveu aí a primeira escolha de líderes, né? De líderes operacionais e representantes, né? Nesse primeiro momento de implementação a gente definiu que a gente teria um mandato de 1 ano, que a gente faria a alternância dos papéis a cada 1 ano, né? E daí foi um período menor, daí a gente ah, marcou sempre para junho a eleição de papéis, né? E aí a gente também, nesse momento, falando já um pouquinho de como foi a transição, né? Uma das coisas que a gente sentiu, que o pessoal sentiu mais dificuldade era identificar qual era o papel do líder operacional e do representante. A gente imaginava que eram muito parecidos. E aí a gente mudou o nome do representante para treinador, e a gente atribuiu tarefas de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de Uhum. pessoas, de acompanhamento do PDI. Isso fez bastante sentido para nós, né? Para nossa organização, assim. Mas também manteve aqueles poderes que o representante tem de representar junto ao conselho, né? Ao círculo da missão, como a gente chama aqui, enfim, foi bem válido. E aí, nesse Posso só momento, fazer uma pausa sociocrática? claro, Pausa sociocrática, assim, para comentar um pouquinho sobre isso que você trouxe, sobre o representante, o líder operacional. Aqui eu sei que tem algumas pessoas que já têm alguma vivência de sociocracia, mas eu acho legal também comentar para quem está conhecendo agora, o que, que é isso que a gente está falando sobre ter esses nomes, né? Então, a gente trabalha com papéis sociocráticos, né? Então, todo grupo precisa de um papel, 4 papéis para manter a estrutura sociocrática. E 2 deles são ligados à liderança, porque a gente entende que o compartilhamento do poder, ele precisa vir principalmente da liderança, né? E aí um deles a gente chama de líder operacional e o outro de representante. Então, assim, é uma pessoa que é nomeada, né, do círculo mais abrangente pelo mais específico, e uma pessoa que é nomeada do círculo mais específico para representar a voz, né, desse círculo mais específico no círculo mais abrangente, né, na relação dos departamentos, mas dos círculos organizacionais, né. Então, o Eduardo está compartilhando é que esse que a gente deu o nome de delegado, eles mudaram o nome de representante, né? Eles mudaram para esse treinador, porque de fato além de se representar as vozes, ia cuidar um pouquinho mais desse papel, desse desenvolvimento pessoal, né? Então, esse já aí já fica primeira dica de compartilhamento de poder, é ter 2 pessoas ali lado a lado, que vão sim estar fazendo o papel de liderança, vão estar compartilhando, escutando as mesmas coisas, enfim. É, fica aí esse primeiro hack. Mas é bora, isso bora aí. lá. E, bom, daí a gente vivenciou isso e foi bem um processo lento de destruição de paradigmas, né? Por quê? Porque a gente construiu isso, os mais antigos ficaram com esse papel de treinador, por conta que eles teriam que ensinar algumas coisas, montar nosso plano de treinamento, enfim, tinham mais experiência. Então, no primeiro mandato, quando a gente fez a seleção de papéis, chegou no final do mandato, alguns não fazia sentido serem líderes operacionais, outros ficaram naquele limbo, tá? Mas eu não vou continuar sendo o treinador para sempre, né? Tipo, e já estava se constituindo ali uma nova hierarquia na mentalidade de todo mundo, né?
E aí, no momento que a gente tirou, tipo, acabou o mandato, eles voltaram para o papel que eles energizavam antes e vestiram de volta a sandália da humildade, né? Vamos dizer assim, ah, ficaram todo mundo apavorado, tá? Mas como assim? Vou deixar de ser aquele poderoso, quem manda, quem decide, quem marca a reunião, enfim. E aí teve gente que surtou, eu tive que fazer o ano, né? Para acalmar os coraçõezinhos, assim, e deixar a coisa mais tranquila. Aí fizeram o processo, entenderam, voltaram, uns com o nariz torto, assim. Mas depois de um mês, assim, acharam maravilhoso. Nossa, como eu me transformei, olhando para trás, como eu evoluí, como que eu tinha criado ideias na minha cabeça que poderiam ser prejudiciais para mim por estar saindo do papel e colocando outra pessoa que eu estava orientando antes, né? E hoje eu vejo que, em vez de ela, entre aspas, me ver como um novo subordinado, ela me vê como colega que ajudou ela e agora eu continuo ajudando porque eu tenho experiência, enfim. E aí isso foi uma evolução, né, tipo, de mandato em mandato. A gente está no terceiro mandato de líderes e treinadores e a gente conseguiu fazer uma construção de novas lideranças muito forte, assim, sabe, Sandy? Então eu vejo que esse papel de pelo menos dois líderes, né, alguns círculos maiores têm lá o facilitador e a secretária, né? Principalmente facilitador que a gente está colocando assim para porque não tem círculos tão grandes ainda na DV Box, né? Mas isso permitiu a gente aumentar o número de círculos, de evoluir o número de círculos e a gente percebe que a gente foi, eu acho que eu não falei ainda, mas a gente foi de 21 para 85 colaboradores em 3 anos, né? E tipo assim, a gente foi de 900 para 3.000 clientes, né? De 4, 5 mil usuários para 35 mil usuários da nossa plataforma nesse período que a gente está usando a sociocracia, né? E uma das coisas que mais falavam para mim, os outros amigos que eu tenho que são CEOs, gestores, eles falavam assim, isso aí não vai escalar. Isso aí, quando tu escalar, tu vai ter um monte de problema. E uma das coisas que eu vejo que é o contrário, né? A sociocracia te permite te dar poder para escalar com muito mais tranquilidade, organização. A questão também, eu vejo assim, o exercício do papel de líder e treinador permite as pessoas se verem como líderes, né? E consigam assumir uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade, não só para o seu trabalho, mas pelo trabalho dos outros. Isso é fundamental para te escalar. Então, se a tua empresa precisa escalar, o melhor caminho que eu vejo hoje é adotar essa sociocracia. Não tem outro jeito. Ou contrata um monte de gente de fora da empresa que tem experiência em escala, em gestão de grande empresa, enfim, e vai destruindo a tua cultura, né? Porque as pessoas que vêm de fora vão vindo com outra bagagem, vão influenciar, vão tensionar, enfim. Então, eu acho que isso calhou muito, assim, sabe? Não sei, quer fazer uma pergunta sobre isso? Não, adorei que você ouviu, assim, o que você falou, que eu ouvi. É, eu não sabia, eu não tinha pego isso nas nossas conversas sobre a escala, né? Que quando eu cheguei, eu Uhum. peguei, já estava num número maior de colaboradores e tudo mais. Então é legal até para a gente ouvir sobre esse poder de escala e muito também sobre esse desenvolvimento de lideranças, né? Que a gente sempre fala, olha, a gente vai deixar, a gente vai começar a trabalhar, puxar as pessoas para desenvolver, estar em novos papéis, enfim, capricho na comunicação, né? Desenvolver habilidades de comunicação, então é sobre tudo isso. Uhum. Uma das coisas importantes, assim, que foi evoluindo nos círculos, né? A gente conseguiu estruturar um conselho da empresa, né? E a gente faz uma vez por mês as métricas com os sócios, investidores, até agora a gente começou teve o nosso primeiro investimento externo. E os líderes operacionais, eles participam como convidados, vamos dizer assim, né? Eles participam dessa reunião e vão pontuando as métricas principais do seu círculo e vão falando das tensões e das soluções que encontraram dos projetos naquele mês, né? Então é muito legal que quando eles chegam na primeira reunião após a seleção de papéis, geralmente o pessoal é... Bom, a DV Box tem 6 anos, né? Então a gente todos os colaboradores, eles são muito novos, assim, poucos, né, eu digo Uhum. assim, dos 85, 25 tem
mais tempo de casa, né? Então, quando eles chegam com o líder para falar com o sócio, falar com o investidor externo, apresentar métricas, recém chegando na empresa, ali, poucos anos de empresa, eles tremem de medo, assim, na primeira vez, né? Tremem e acham que não vão conseguir, precisam de ajuda. Alguns não querem nem ser líder por conta dessa reunião, sabe? Então, no momento que eles passam ali, 10 minutinhos que eles apresentam, que eles fazem na parte deles ali, eles saem, assim, tipo um rito de passagem, assim, para o momento de ser líder, né? Então, são esses rituais também que a gente vai construindo, né? Essas rotinas de exercício da liderança que não, nem tomam tanto grande parte da, da jornada de trabalho, mas que vai empoderando, vai construindo a pessoa, vai evoluindo o time em geral, né? Então é muito bom, assim. Então o líder também é uma coisa legal de falar que o líder anterior sempre dá uma força até esse primeiro mês, né? Para quem está passando o bastão e evolui, e vai junto e vê a apresentação do outro, complementa. Então acaba que a gente cultiva muito também a colaboração dentro da DV Box, assim, sabe? Uhum, Acaba sendo, até no time de vendas, a gente tem, assim, uma cultura de colaboração absurdo, né? Que muitas vezes é muito difícil de ter no time de vendas, porque a maioria dos vendedores geralmente briga e disputa para ver quem vai ganhar, quem vai vender mais, né? Então a gente está bem feliz assim com essa construção da sociocracia. E a mesma coisa acontece com os treinadores, né? Os treinadores eles constroem, então, o primeiro mandato lá que a gente teve, chama de mandato mesmo, né? Eles construíram esse papel do zero, construíram, pesquisaram as metodologias que a gente ia adotar. A gente tem mapa de skills, tem o ano estruturada, né? Tem algumas coisas, o próprio PDI, a gente tem uma fase do PDI que é focada em cada círculo, né? Cada círculo tem o seu PDI. Então foi construído coletivamente isso e os treinadores vão passando de um para o outro. Aí o segundo mandato já foi um aperfeiçoamento muito grande em relação a essas metodologias. E agora no terceiro mandato o pessoal vai voar. Tá evoluindo muito mais rápido, assim, porque já chegou com tudo pronto, assim, sabe? que arraso. Pô, eu vou aproveitar aqui para fazer uma outra pausa sociocrática, Uhum. para falar, comentar aqui sobre o mandato, né? Então, para quem está chegando, eu acho que vale muito dizer que sempre quando a gente toma decisões, a gente estipula um tempo, um prazo, né, para avaliação nesse pano de fundo sociocrático. Inclusive, quando a gente decide que uma pessoa, por exemplo, a Jasmine aqui, vai ser a nossa líder operacional desse grupo, né? Então, a Jasmine, ela vai entrar, vai pisar no papel, sabendo o que que ela tem que fazer, o propósito, as responsabilidades do que ela vai cuidar, né, de tempos em tempos, de forma periódica, e também quanto tempo ela vai ficar ali. E no final e aí tudo bem, depende assim de caso a caso, mas a ideia é que, no mínimo, no final desse mandato, haja uma reunião, um momento de feedback, de avaliação. Então, você já entra sabendo quando e vai ser avaliado e como você vai ser avaliado. Então, Eduardo também comentou sobre o PDI, né? Que é um plano de desenvolvimento individual. A gente também tem um templatezinho, tá no site para download, se vocês não encontrarem, que tem muita coisa. Pode escrever e-mail para a gente, de como fazer um processo de avaliação, de feedback, de forma indolor, né? Porque a gente sabe que às vezes o feedback ele é uma autópsia quase, né? Para não falar que é outro nome com palavrão, porque ainda está cedo, tem crianças na sala, né? Então, a ideia não é que o momento de feedback seja: ai, o que que você fez de errado? Olha, eu vi isso, estava errado. Não, é um momento também construtivo, também de desenvolvimento pessoal, onde co-criado. Então, a gente sai, quando você sai da reunião de feedback, essa reunião de PDI, você já sai com um plano de desenvolvimento individual que foi co-criado com todo mundo que também trouxe pontos de melhoria, né? Então, geralmente a gente começa pensando o que eu fiz bem, o que eu poderia ter feito melhor, né? E como eu vou fazer melhor a partir disso, né? Então, são uma reunião aí de uma hora e meia, pode ser, mas onde a gente vai falar sobre o que eu fiz bem, o que poderia ser melhorado, né? E como melhorar. E aí, esse como melhorar, ele não é criado só pela pessoa que está sendo avaliada, mas é criado por todo o círculo que está ali participando todo o grupo de pessoas que está ali participando da avaliação.
Então, isso também já ajuda a, o quê? A compartilhar o poder. Isso também já ajuda as demais pessoas entenderem, olha, eu tenho uma ideia, né? Eu tô aqui, eu estou também me corresponsabilizando sobre a execução dessa ideia, né? De uma forma indireta, mas sim, eu dei a ideia para a pessoa de como fazer diferente, né? É diferente de eu só falar, olha, quero te dar um feedback sobre a reunião, porque eu acho que você falou demais. Né? Então, isso já é muito mais, isso é muito disruptivo, isso é bem complicado para um time, um grupo de pessoas que vão ainda conviver juntos por algum tempo. Então, esse é um outro hack, né? Uma outra dica daí da sociocracia. Compartilhe, sempre entre num papel. Dica número um, sempre entre em alguma, sempre que faça um acordo, uma decisão, tenha aí estabelecido uma data para avaliação e, quando for realizada essa avaliação, que seja realizada de forma colaborativa, em que as outras pessoas também tenham um papel ativo na busca desse plano de desenvolvimento, mas na busca de soluções para fazer diferente, tá bom? Isso aí, Mas siga isso aí. lá. Não, é interessante também quando a gente pega o treinador que vai dar o feedback, vai fazer as one-on-one, né? Os treinadores, a gente criou também, assim, uma outra coisa que a gente sentiu uma dor muito grande, assim, que é o papel de coordenador. Isso a gente criou no momento que eu, pessoalmente, tive que sair da parte operacional, né? Isso aconteceu em maio do ano passado, e a gente sentia também que tinha que ter um papel que interligasse os círculos, né? Então a gente acaba acabou que a gente colocou esse coordenador fora, digamos, dos círculos, né? Mas que ele tivesse esse essa passagem por todos os círculos, colhesse lá as tensões de um líder e de um treinador de cada círculo para sempre estar realinhando todos eles, desse também um suporte ali, porque esse coordenador geralmente é alguém mais antigo da empresa, e aí ele dá um suporte de como lidar no momento de mais complexidade, mais dificuldade ou de pressão que o líder e o treinador estão vivendo, né? Então, é um papel novo, assim, que a gente está testando aí faz um ano e pouco e está funcionando muito bem, assim, né? Foi eu acho que também, do ponto de vista do CEO, assim, uma forma de compartilhar o papel do CEO, de dividir as demandas e responsabilidades dele e distensionar um pouco isso, assim. Então, acaba que ao one-on-one dos treinadores e dos líderes, quem faz é esse coordenador, né? E acaba sendo bem interessante, assim, para manter um bom relacionamento entre todos eles, né? Mas também queria te falar que, assim, quando um treinador chega para começar a ser treinador, né? E isso já aconteceu no outro mandato, e ele vê que vai ser substituído ano que vem, é um pouco diferente a postura, assim, porque hoje eu tô dando o ano, tô dando feedback. Amanhã alguém Depois, tá dando eu meu, vou né? receber. Então, Claro. tipo assim, eu tô com um colega aqui, né? Eu não tô com um subordinado. Isso é muito legal, né? Hum. A gente tem Então, duas perguntinhas aqui no chat. né? Uma sobre do Aurélio perguntando sobre a estrutura de ciclos. Então, quantas pessoas por ciclo? Aurélio, a gente hoje na DV Box tem, se eu não me engano, 12 círculos, tá? Ah, ali varia entre, acho que o círculo menor aqui hoje deve ser o círculo de suporte, que deve ter, se eu não me engano, tem 5 pessoas, e o maior é de marketing, que tem 15 pessoas. E aí a gente ainda tem um círculo, de comunidade, que a gente está conseguindo evoluir bastante, assim, e levar tanto a sociocracia quanto a pontuação por tarefas para outras comunidades de gestão, no meio jurídico, enfim, tem sido bem interessante, né? Acho legal que é uma experiência nova que a gente está fazendo também, né? Falar um pouquinho da experiência sobre o processo de... Não, essa é outra, né? Ah, eu acho que do Aurélio está respondida, né, Aurélio? Se tiver mais alguma coisa, me manda ali. Em relação a esse sistema de pontuação, como é que funciona a pontuação por tarefas? Eu vou entrar nessa já, tá, Sandy?
Vamos Pode lá, ser. vamos lá. Peraí, deixa eu só responder a da Fábia Oliveira, Tá. que aí a gente Pode entra ser? na pontuações. Mandato sempre por um ano ou podemos fazer por tempo de projeto ou semestre? Existe um estudo que traz um período mínimo? Então, acho que você responde sobre a DevBox e o que você pensa sobre isso, e eu também Uhum. posso trazer o que eu entendo sobre isso. Ah, eu, além da DVBox, eu tenho outra empresa que é meu escritório de advocacia, né? Na DVBox, a gente faz em um ano. No meu escritório, a gente fez o primeiro mandato, durou mais de 2 anos, 2 anos e 3 meses, assim. Muito por conta de a gente demorou um pouco para conseguir formar líderes e ter pessoas dispostas a assumir os novos papéis, né? Então, eu acho que dentro das duas experiências, fazer a cada ano e já marcar inicialmente a cada ano permite com que tu se preocupe em construir um sucessor, né? Permite também acelerar essa formação de pessoas, né? De novas lideranças. Então, eu acho que é fundamental assim que a gente tenha bastante alternância de poder, ah, não só poucas pessoas fiquem muito tempo, né? E até, de repente, trocar os papéis também para um olhar o papel do outro, né? Hum. Pode falar. É, a gente recomenda também trabalhar por projeto, é possível, e por semestre também, no sentido, principalmente quando as pessoas estão muito relutantes, porque estão com medo de se colocar no papel, ou alguma insegurança geral, assim, né? Então a gente tenta, vamos tentar por 6 meses, né? Então, mais ou menos nessa perspectiva que a gente encurta o prazo, né? Claro que isso vai de organizações a organizações, tem algumas que vão precisar de mais estabilidades, então não faz sentido você daqui a um ano você mudar, desculpa, a 6 meses mudar todo mundo de lugar, vai dar um trabalho aí, né, visto o tamanho de projetos e tudo mais. Mas sim, a gente já vi até de 3 meses, né? E aí eu acho que esse é o tempo mínimo. Um tempo mínimo é para a pessoa entender o que que ela faz, como que ela faz, como se ela se articula e ter oportunidade de, se fez alguma coisa errada, conseguir fazer, né, uma responsabilidade de se repetir e tal, né? Então, acho que um período mínimo que eu diria eram 3 meses, né? Até para papéis simples, como de facilitação. É, o secretariado vai pedir aí uma estabilidade de 3 meses. Verdade. É isso. Eu acho 6 meses bom também. Acho que uma coisa que seria legal falar também. No nosso PDI, a cada fase do PDI, geralmente as fases são de 2 em 2 anos, só a primeira que é um, né? Mas para passar da segunda para a terceira fase, é obrigatório que a pessoa tenha exercido ou esteja exercendo um papel de liderança, papel essencial. Então, acaba que a gente limita a pessoa de evoluir no salário base se ela não fez não deu a sua energia para evoluir na sociocracia, né? Só que daí a gente viu que como a gente cresceu muito, tem muita gente completando essa fase, esse tempo necessário para entrar para passar de fase, e aí se a gente deixar um ano, todos a gente não vai ter tempo para todo mundo exercer, então a gente vai acabar travando a evolução salarial do pessoal. Então a gente está cogitando também reduzir isso para 6 meses, para a gente dar a oportunidade de todo mundo, né? Mas é uma coisa muito própria da DV Box isso, né? Então só para compartilhar assim Não, a ideia. maravilhoso. Eu espero que todo mundo esteja anotando, porque aí vocês colocam as pessoas para serem líderes também. Sim, aqui, Heloísa, aqui sim, aham. De quanto líder e quanto treinador, no nosso caso, né? O papel do coordenador a gente reservou para o nosso conselho definir, né? Então, como a gente precisa de alguém que às vezes esteja ali mais presente e supervisionando se a operação está rolando certinho, enfim, né, ele é definido pelo conselho. Porém, é um papel menos, vamos dizer, com menos poder, assim, sabe? Ele é um papel que respeita sempre as responsabilidades do líder e do treinador. Então,
ah, a gente não viu esse problema assim, né? Mas é, é isso aí. Uhum. Mas, É, bom, a Heloísa agora perguntou se os coordenadores respondem direto para o CEO. O coordenador, pelo que eu entendi, é aquela pessoa que vai visitar os líderes, né? Que vai fazer aquela conversa de articulação com o líder, uhum. entre os É, líderes. quando a empresa era menor, o CEO fazia. Os líderes e os treinadores estavam sempre demandando o CEO para tudo, né? E Uhum, aí os coordenadores agora eles fazem realmente, vamos dizer assim, né? Respondem pro, eles fazem, na verdade, a gente faz uma reunião semanal, na verdade, né? Para botar alinhamento de toda a empresa, operacional e todas as tensões que tem, que eles não conseguem resolver sem o CEO, né? Que os líderes, uhum, treinadores e os coordenadores não conseguem resolver sem o CEO. E um pouco de planejamento também das próximas 2 semanas que estão vindo aí, se tem alguma coisa para resolver entre todos os círculos, né? Assim que uhum. funciona. Tá bom. Então vamos passar para a parte da pontuação por tarefas, né? Temos Tá. vozes aí, corações quentes para ouvir sobre isso. A pontuação por tarefas, ela é um sistema que não veio da sociocracia, né? A gente não é É. uma parte. O meu sonho é que um dia a sociocracia, a SOFA, venha a conhecer bem e, quem sabe, aderir ali à nossa metodologia. Ela surgiu dentro do escritório, né? Dentro do meu escritório, a partir da gente perceber que o pessoal engajava mais em receber, a gente chama na advocacia por peças, né? Então, vou fazer uma petição, vou fechar um contrato, vou fazer um recurso no tribunal, vou ir na audiência, né? Vou instruir uma testemunha, enfim, cada tarefa em si, ah, teria mais adesão ali. Então, né? Entendi. Então a gente tinha a ideia de uma comissão na parte comercial do escritório, e aí essas peças assim que já tinha outros escritórios que remuneravam assim, a gente começou a remunerar assim também. Lá em 2011, 2012, deu certo, assim, começou a dar certo. Em determinado momento, batendo um papo interno assim com o pessoal, a gente começou a perceber que se a gente trocasse tanto a comissão quanto esse pagamento de, de valor por peça, por pontos, a gente conseguiria fazer um sistema muito mais dinâmico e colocar várias outras coisas teriam valor para o escritório, né? Daí, depois disso, isso foi em 2012, 2013 que a gente começou a aplicar, a gente fazia tudo em planilha, né? E aí o pessoal entregava uma planilha de tarefas todo final de mês e calculava a gratificação em cima dessa planilha. Aí a gente construiu o software da DVBox em cima dessa metodologia, né? E hoje fica muito mais fácil para quem usa a DVBox a gente listar todas as tarefas, né? Geralmente quem entra na DVBox tem lá 200, 280 tarefas dentro do escritório, segmentado por círculo, né? Cada círculo tem o seu pacote de tarefas, vamos dizer assim, e aí essas tarefas recebem uma pontuação prévia, que é a mesma pontuação para todos os colaboradores. Se ele é sênior, se ele é júnior, né? Então não importa, é a mesma pontuação. Por isso que eu acho ele muito justo, assim. Então essa pontuação, ela é baseada em dois fatores, ou eu diria até três fatores, né? Mas dois fatores que são intrínsecos, assim, que é o tempo e a complexidade da tarefa. Quanto mais tempo demora a tarefa para ser realizada, mais pontos ela ganha. E quanto mais complexa ela é de ser feita, mais pontos ela ganha também. Então a gente sugere, né, uma escala de 1 a 300 pontos. Tem escritórios que basta, botam 500, né, tem escritórios que fazem com menos, mas de 1 a 300 pontos para definir essa pontuação que cada tarefa merece, né? E aí, para definir a complexidade, a gente foi atrás de estudar e adotar uma metodologia que já fosse validada pela academia, pelo conhecimento universitário em geral, né, e fosse mundial. E a gente descobriu que a pedagogia já tinha isso que eles chamam de taxonomia de Bloom. É uma classificação mundial que foi feita nos Estados Unidos em 1956, num encontro lá liderado pelo Benjamin Bloom, com os maiores pedagogos dos Estados Unidos, e eles definiram essa taxonomia que define a,
o esforço intelectual de cada tarefa com uma nivelação. Então, vou dar um exemplo aqui só para a gente, um exemplo até que é do Daniel Kahneman, né? Que ele fala assim, ó, quando a gente pensa no 2 mais 2 não tem como não vir o 4 na mente, né? Não tem, sempre vem. E aí, isso é um exemplo de tarefa que está sendo feito no nível um porque a gente já tem um sistema de simplificação da tarefa e o cérebro economiza energia com isso. Mas a gente fala quanto que é 17 mais 50, vezes 58 deu um branco. Pera, de novo. 17 vezes 58 não vem uma resposta que nem veio 4, né? Ou então, quem é o presidente do Brasil? Qual é a tua data de nascimento? Qual é o nome da tua mãe? É um pacote de informações gigantesco que são mais recorrentemente usadas que o cérebro tem no nível um. E aí as outras vão indo, assim, por exemplo, compreender um texto, uma situação, é o nível 2, né? Depois argumentar sobre, ou explicar com as próprias palavras, é o nível 3, né? Ou convencer outra pessoa de alguma coisa, né? É o nível 4 e fazer um julgamento ou criar uma coisa totalmente nova, o nível 5 e 6, tá? Então, mais ou menos que funciona isso. Então, a gente fez uma tabelinha na DVBox, tu só escolhe qual é o tempo mais ou menos que leva para fazer a tarefa. E o nível de complexidade, a gente já dá a sugestão de pontuação para ficar proporcional, né? Então, esse modelo a gente inventou, colocou no ar em 2016. Não sei se foi por causa da DVBox, tem muito advogado que trabalha na área previdenciária de aposentadoria, mas em 2018 o INSS adotou essa metodologia, né, por decreto, inclusive existe decretos presidenciais onde o presidente determina que a gratificação de desempenho dos funcionários do INSS seja calculada com base no sistema de pontuação por tarefas e eles fizeram uma escala de 0,1 a 3, né? Que é mais ou menos a mesma nossa escala dividido por 100, né? Então, foi muita coincidência, assim. E hoje o INSS todo é remunerado com base nisso, mais de 10 mil funcionários. Funciona muito bem. Então, na área de educação, a Isis me perguntou aqui se eu conheço alguma empresa de referência que adota esse modelo. Ainda não conheço. A gente tem alguns clientes na DVBox que são clínicas, né? São algumas outras, acho que, se eu não me engano, tem um escritório de arquitetura com umas 8 pessoas também que faz. Mas a gente nunca divulgou esse sistema muito fora do mundo jurídico. A gente ensina e tem consultoria para aplicar no mundo jurídico. Tem o software também que facilita demais no mundo jurídico. Mas se alguém se interessar, a gente tem um CRM que é a nossa versão mais barata, né? E ele é muito útil, ele pode ser usado sim em outras áreas de economia, outras atividades em geral, né? Mas, digamos assim, não existe, não tem algo que seja aberto para fora da advocacia, assim, mais especificamente, tá? Que eu saiba, né? Mas eu acho que daqui a pouco vai surgir. O que mais que tem de perguntas aqui? Era Como até uma gerir... pergunta minha agora, te escutando. A Isis perguntou assim, como gerir essas 300 Ah, tarefas de modo simples, né? E não muito trabalhoso. Assim, Isis, para fazer a lista de tarefas, a primeira lista de tarefas, a gente acompanha o pessoal, né? Faz uma reunião e a gente vai trabalhando junto para construir isso aí. Na advocacia, a gente já dá 140 tarefas ali que são mais rotineiras para todos os escritórios de advocacia. Mas tu vai ter esse trabalho uma vez só na vida. E isso vai economizar, por exemplo, quando eu não tinha isso e passava, ou quando algum cliente nosso vem e me fala como ele atribui uma tarefa complexa para alguém, ele demora às vezes 10 minutos para atribuir uma tarefa. Ele tem que explicar que processo tá, do que se trata, quem é o cliente, contar a história, nananã. Quando a gente tem a pontuação por tarefas, ele atribui em 30 segundos, né, com o mouse, às vezes nem precisa digitar muita coisa, e a pessoa que recebe já, como já está padronizado e a comunicação já está dentro de um modelo, né, que todo mundo já se conhece, reduz esses 10 minutos, ou 5 minutos, ou 3 minutos para poucos segundos. Então, num escritório de advocacia, a gente vê aí, vamos dizer, de cabeça, tem um escritório com 15 pessoas, ele vai atribuir em torno de 120 tarefas por dia, né? 150 até 200 tarefas por dia. Então, se tu reduz isso no foco geral de 10 minutos para 30 segundos,
tu tem um ganho de produtividade só na comunicação aí. Porque depois que a gente implanta a pontuação por tarefas, não tem retrabalho, não tem mais ruído de comunicação, né? Também tem uma coisa que é sensacional, assim, ó, que é a inversão da iniciativa, né? Quando a gente é gestor, tá liderando um time, a gente fica ali, ó, essa aqui é a tua tarefa hoje, vai lá e faz. Não sei se só na advocacia é isso, né? Quem tá aí trabalha em outra coisa pode até comentar aqui, mas tem escritório que chega de manhã, larga assim, ó, 4 tarefas para cada um, e aí fica esperando o dia inteiro chegar até o final para ver se o pessoal cumpriu as 4 tarefas, né? E aí chega no final e a pessoa não cumpriu. Daí o gestor vai lá, quero que tu cumpra hoje. Ó, esse aqui tem prazo. Ó, se tu não perder isso aqui, o cliente vai reclamar, a gente vai perder o processo. Daí fica chato, fica tenso, fica aquele estresse, o chefe passa por chato, ele fica irritado com o funcionário. Na pontuação por tarefas, isso inverte. Inverte em que sentido? Como tu vai ganhar mais, tu vai tendo um aumento na tua gratificação pelo número de tarefas, tu vai começar a catar as tarefas para fazer e terminar rápido, né? Então, dentro desse modelo, né, a gente vê que o pessoal começa a querer ter mais produtividade por iniciativa própria, porque, bom, eu vou trabalhar mais, mas meu trabalho vai ser recompensado. Eu vou ganhar mais por isso, né? Então, tipo assim, a gente antes, um exemplo antes da pontuação por tarefas, a gente tinha lá um salário fixo no escritório, digamos, R$ 3.000, né? Eu não sabia se eu podia pagar mais ou menos para a pessoa, porque eu não sabia se esse mês ela ia trabalhar mais ou menos. Hoje, o nosso base é 2.500, 3.000, que era o que os advogados ganhavam. Mas com a gratificação, tem advogado que chega a bater 8, R$ 10.000 no mês. E isso é ótimo para o escritório, porque ele está tendo uma produtividade de 300, 400% a mais. E isso, no final do mês, vai trazer para a organização uma receita muito maior do que se ele não fosse remunerado por isso. Então, é um ganha-ganha, né? O que Marx chama de ampliação da mais-valia relativa, né? Ou seja, a gente amplia o lucro e a receita e a produção e a geração de valor, e ao mesmo tempo compartilha esse excedente com todo mundo que trabalha dentro da empresa, né? É isso. Sanket, uma pergunta agora? Eu posso só fazer um adendo da minha? Vai lá, pode ir lá. É isso que É, você tá falando? eu Tá de bom. novo. No caso de um instituto, né, que trabalha em colaboração com secretarias de educação, vocês acham que isso prejudicaria essa pontuação por tarefa, sendo que eles ficam muito dependentes assim desses terceiros? Como que é o instituto? Quais tipos de É. trabalho que ele faz? Ajuda o ensino médio do Brasil a melhorar. Mas é trabalho intelectual, tipo revisão de prova. Trabalho intelectual, profissional de conhecimento. Não, eu acho que é bem tranquilo, dá para usar sim, com certeza, a pontuação por tarefas, Acho que o né? segredo é entender essas, né? É meio que dissecar essa entrega, né? Tudo bem, é um negócio intelectual, mas quais são as fases, enfim, entender qual é o produto, a entrega final. Basicamente, tudo começou com base no Adam Smith, quando ele fala na fragmentação do serviço, né? Quando a gente monta a linha de produção, assim. Então, a gente vê que já começa com uma transformação, muitas vezes o advogado, e eu acho que outros profissionais, fazem o trabalho artesanal, que é começar sozinho o mesmo trabalho do início ao fim. Aí, para Uhum. conseguir implementar a pontuação por tarefas, a gente faz o desenho de todo esse trabalho, todas as tarefas que a mesma pessoa faz do início ao fim, faz essa linha de produção, e daí a gente cria todas essas tarefas no sistema. E aí, depois que fragmentou essa linha de produção ali, a gente vai atribuindo a pontuação. E tem gente que faz isso com o sistema artesanal também. Depois de fazer todas as tarefas, ele vai lá e faz a pontuação, mas pode ter um advogado só que faça isso, né? Ou um setor dentro de um círculo, dentro de um escritório, pode agir sozinho também, mas tendo a pontuação. Funciona também. Jasmin, né? Falou? Não. Não é isso que perguntou. Aí, É. tá, é isso aí. Deixa eu só terminar de concluir, Sandy, uma coisa que eu falei, né? Ah, tá bom. Antes a gente tinha 3 critérios, né? Tempo, complexidade, e tem mais um critério
que isso é uma coisa que é fundamental para criar a possibilidade de um home office produtivo, que é o valor. Porque o valor não está dentro dos pontos, né? Porém, o valor está no fato assim, ó, de que se aquela tarefa não tem valor para a organização, ela não tem pontuação. Ela nem é registrada no sistema. Então, por exemplo, eu sou um fofoqueiro, confesso, né? Eu gosto de ouvir as historinhas do pessoal e se quiserem me julgar, me julguem. Mas tem uma historinha lá nova, né? Esses dias teve o nosso primeiro casal dentro da DV Box, daí eu quis ficar sabendo junto ali, antes de todo mundo. Mas esse tempo que eu invisto, né, em socialização, vamos dizer assim, ele não pode ser remunerado, né? Ele não é uma coisa que vai trazer valor para a empresa, pelo menos não vai trazer receita, né? Então, eu vejo que nesse sentido, esses períodos que a gente está interagindo, socializando, eles são bem-vindos, no meu ponto de vista. Quanto mais integração a gente tiver, mais saudável. Inclusive, a sociocracia, fala muito sobre isso, que a gente não separa, né, o Empresa. profissional, Uhum. né, integralidade. Mas também, se a pessoa investir todo o tempo de trabalho nisso, do dia, a empresa vai à falência, né? A organização não vai funcionar. Então, o fato da gente ter ali dentro da DV Box, a ausência, digamos assim, né? A gente não ter a tarefa, disso, desses momentos ali, ficou tomando cafezinho, ficou muito tempo lá no banheiro, sei lá. Cada um tem a sua vida, né? Ou que sair para treinar, fazer um exercício na academia às 2 da tarde. Algumas papéis eles permitem isso, né? Tudo bem, vai, faz, mas tu tem que ter a tua produtividade dentro do mínimo esperado, né? Então a gente define o mínimo esperado. Hoje na DV Box é 4.000 pontos. Tem gente que faz 8, 12, 15 mil pontos, mas quem faz menos de 4.000 a gente chama por um feedback, para um ano. Olha, tua produtividade está muito baixa, o que está acontecendo e tal. Muitas vezes a gente consegue resgatar a pessoa, ela coloca uma atenção na vida pessoal que faz sentido, que a gente consegue até apoiar, né? Então, eu acho que é uma situação bem importante. Coisa que sem a pontuação por tarefas, num modelo de trabalho controlado exclusivamente pela jornada de trabalho, né, tu acaba com a liberdade das pessoas de se auto-organizar e tu compromete a possibilidade de a empresa ter uma alta performance e trazer prosperidade para os membros da organização, para os donos, enfim, né, de fazer evolução. Hum. Daí eu falei demais. Ai, falou, mas calma, que a culpa é do relógio, na verdade. Segura esse relógio. Porque Aham. até eu tinha uma pergunta para entender. Essa pontuação por tarefas, ela é normalizada no ramo jurídico? E aí você aplicou uma de forma mais metodológica? Não, a gente que inventou o Vocês total. me... Tá bom, A entendi. gente inventou o total ela em 2013, por ali. Dentro da ADV Box não é obrigado a usar a pontuação por tarefas. Tá. Então a gente tem aí, eu acho que estimo hoje em torno dos 3.000 clientes, uns 1.500, 1.400, 1.500 que usam a pontuação por tarefas da forma que a gente recomenda, da forma mais engajada, tá? Uhum. Até acho que eu já vou emendar aqui e responder a Heloísa que não tinha entendido muito bem a questão da remuneração. Quando eu comecei a aplicar isso no escritório, na DV Box, a gente não tinha legislação específica sobre isso. Então, na CLT não existia como tu remunerar simplesmente só pela tarefa, né? E também Uhum. não tinha, né? Então, o que que a gente fez? Dentro da CLT tem a permissão de gratificação ser totalmente uma liberalidade do empregador. Então, a gratificação, tu poderia mudar os critérios e fazer o critério que tu quisesse. Então, a gente criou uma gratificação de desempenho baseado na pontuação por tarefas. E aí a gente conseguiu evoluir. E aí cada um faz de um jeito. Por exemplo, tem escritórios que estão inseguros para fazer a pontuação por tarefas, então eles fazem assim, ó, quem bater os 4.000 pontos ganha R$ 500 ou R$ 100 a mais no salário, ou R$ 50 no salário, né? Algum valor. Daí eles evoluem para isso e daí eles começam a ver que tem gente que bate os 4.000 pontos dia 15 do mês. Daí eles começam a fazer faixas, vai para o segundo momento, faixas de pontuação. Se tu bater 4.000, ganha 500. Se tu bater 6.000, ganha 750. Se bater 8.000 pontos, ganha 1.000, né? E vai evoluindo assim.
E tem gente que faz lá no meu escritório, na DV Box, eu faço, a gente transforma os pontos em um valor financeiro. Então, por exemplo, quem ganha, cada ponto vale 20 centavos, né? Ou 30 centavos, ou 50 centavos, né? Então a gente vai passando isso para uma gratificação mais fácil de perceber, tá? E aí o quarto modelo ainda de pagamento da gratificação é que a gente já implementou, quem tem menos de 4.000 pontos ganha, por exemplo, 5 centavos, porque é uma baixa produtividade. Depois que bater os 4.000, a pessoa passa a ganhar 30 centavos por ponto, né? E aí, quando chega em 10.000, a gente volta para os 5 centavos, porque senão a gente incentiva muito que eles continuem fazendo hora extra demais. Então, a gente identificou que a maioria do pessoal está batendo as 40 horas semanais. Depois disso, a gente não quer que eles continuem fazendo. Então, a gente continua pagando, porque tem gente que faz, né? Então, seria uma contrapartida pelas horas feitas, que também não vai impedir de quem é CLT ganhar hora extra, mas não incentiva, entendeu? Então, eu acho que esse é um novo modelo aí que a gente está testando. Mas, em 2022, a gente teve uma feliz coincidência, vamos dizer assim, que a CLT permitiu, em home office pelo menos, que se pague toda a integralidade do salário pelo controle de tarefas. Então, tem vários escritórios, outros clientes nossos que estão no home office, que eles estão fazendo a remuneração com base só nas tarefas, não mais no ponto, né? Então não existe mais nesses casos um salário base, eles só pagam pelo volume de tarefas, mas eu acho um pouco exagerado, assim, fica meio puxado, meio pesado, tá? Porém, daí eles têm que pagar de todos, né? Não vai ter essa redução ali na pontuação até chegar aos primeiros 4.000 pontos, então vai acabar dando mais ou menos na mesma, assim, sabe? A Fábio perguntou se Sim. tem na área de seguros, que eu ainda não sei, Fábio. Se tu quiser, se alguém de outra área quiser fazer tentar fazer uma implementação da pontuação por tarefa, será muito bem-vindo. A gente Chama. ensina isso, a gente pode fazer. Talvez se a DV Box funcionar para essa área, a gente vai ficar muito feliz, né? E a gente tem interesse futuramente, não esse ano nem em 2025, mas a gente está melhorando, aumentando nosso time de desenvolvedores de criar um sistema de gestão de tarefas para outras áreas, né? De conhecimento, de Que atuação. arraso. É. A Viviane já colocou. A Fabícia está interessada, então. A Fábia, desculpa. A Fábia está interessada, então vai rolar contrato. A Vi já falou que aqui também que paga 20 centavos por ponto. A Viviane é nossa Maravilhosa, cliente lá, Vivi. uma das nossas clientes da DV Box mais antigas aí, mais avançadas na pontuação por Dá um tarefa. oi, Vi, para a gente ver você aqui, se aparecer em destaque. Consegue abrir a câmera? Eu tô dirigindo, acabei de pegar Ah, as, tá as bom. crianças na escola. Ah, mas tudo bom, gente. Oi, gente, oi. Mas eu gosto muito, viu, da pontuação por tarefas. Olha lá, ó, mamãe. É. Gosto muito da gestão. Dá um depoimento aí. Ah, eu fiz a consultoria com o Edu, né? Consultoria com a DV Box. E aí a gente fez toda a revisão da controladoria. E aí, assim, através do controle das tarefas, a gente conseguiu aumentar muito a produtividade da equipe, muito mesmo, gente. Assim, hoje eu vejo minha estagiária ali de primeiro ano, doutora, eu não consegui atingir minha tarefa, mas minha pontuação, mas semana que vem vou me dedicar. E aí vai, tudo assim, entre eles mesmo já rola essa competitividade, assim, essa vontade de atingir, né? E aí, para os advogados, a gente conseguiu criar uma variável, né? Porque através dos pontos, eles também têm interesse em manter a produtividade, além dos honorários que eles já ganham ali, né, por fora, percentuais. Beleza. Gente, Show. desculpa, tá? Eu vou desligar aqui o vídeo, mas Amiga, para pode mim, assim, foi. dirigir. É, não vai ganhar multa, senão vai ficar caro. É, mas para mim foi um divisor, foi bem importante. Assim. Inclusive, a minha controller tá aí assistindo também, a É. Stephanie. Sim. Prazer, Oi, Steph. Stephanie. Mas, gente, a Que gente mais, está gente? passando do horário também, todo mundo tem hora.
eu não quero segurar ninguém aqui, eu só queria fazer um último comentário sociocrático. Sei também que o Aurélio quer falar, mas só para comentar sobre por que que a gente está falando de pontuação por tarefas e sociocracia, né? Que parece outra coisa. Mas é que tá tudo bem, né? No sentido de que a gente. O foco, quando a gente está falando de um ambiente autogestionado, a gente está aí cuidando, falando sobre a administração das entregas, das operações, né? E não a administração das pessoas. E por isso que casa muito bem essa pontuação por tarefas, porque aqui a gente não está falando se a pessoa é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela tá, né? Ela pode fazer negócio 2 da tarde, como o Eduardo falou, fazer academia 2 da tarde, desde que a gente não perca a visão ali no objetivo, no propósito, né? No propósito da organização, no propósito do papel, do ciclo e tal. Então, essas coisas se mantêm. E aí, esse pano de fundo sociocrático, ele pode conviver com alguma outra forma né, com uma forma de operação que fizer sentido para vocês, desde que os princípios de compartilhamento de poder e tal se mantenham. Então, por isso que faz todo sentido, a gente consegue fazer, esse match perfeito que a gente está apresentando para vocês, né? E aí, ao longo dessa conversa de hoje, o Eduardo comentou sobre várias coisas, né? Mapa de skills, a taxonomia de Bloom, citamos Marx, né? Adoro. Falamos sobre política de remuneração, né? Opções, assim, ele trouxe aqui. E tá tudo bem se a gente for usar algum outro pano de fundo, né? Porque muitas pessoas entendem, quando a gente fala de sociocracia, entendem que a gente está tirando, né, um modelo hierárquico, que é verdade, mas que a gente está jogando fora junto muitas outras coisas que também que fizeram sentido, e fazem sentido para nossa cabeça funcionar no ambiente de trabalho, né? Então, pô, uma política de remuneração é, transparente, ela é bem-vinda em todo caso, e tudo bem ter uma competição sadia entre as pessoas. O problema é que se isso virar um pega para capar, então o problema são as pessoas, são as relações, né? Então a gente pode customizar é, a sociocracia para um ambiente de acordo com que fizer sentido, né? A gente pode costurar ela com outras soluções que a gente conhece, de acordo com que fizer sentido, né? Então acho que isso que eu queria deixar como última mensagem aqui para vocês. Show de bola. Posso finalizar então, gente? Pode, mas antes eu queria que ninguém saia antes da gente tirar a nossa fotinha. Vocês não podem ir embora antes de tirar a fotinha, então podem começar a se arrumar aí, arrumar o cabelo, passar perfume, né? Que eu quero ver todo mundo bonitinho, tá? E aí a gente segue assim para nossa despedida. A gente tem, sempre acontece muito assim quando a gente fala em pontuação por tarefas, eu não sei se a própria nomenclatura que a gente deu, né, que parece que é uma pontuação de competitividade, assim, mas a gente sempre orienta e ensina que não se faça assim quem fez mais pontos ou qual é o funcionário do mês, o mais produtivo e tal, né? A gente sempre trabalha assim, ó, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu limite e o mínimo é isso aqui, né? Então, no momento que cada um cumpriu aquele mínimo que é importante para a empresa, tá todo mundo missão cumprida. Se um resolveu se ser workaholic, fazer hora extra, teve um momento lá que ele bate mais, alguns escritórios, algumas empresas têm alguém que sempre quer ser o primeiro e tem essa pegada maior, assim, não está desmerecendo o trabalho de ninguém. Então, a gente não acaba não incentivando, né? E aí, para terminar, então, acho que é legal a gente falar, já que a Sanky te falou que gosta de Marx, né? Eu gosto muito também, gosto de outros liberais e anarquistas, enfim, não tenho preconceitos ideológicos, mas eu gosto muito do Marx, e o Marx fala muito assim, que hoje no nosso sistema de justiça, no capitalismo atual, a regra de justiça é cada um segundo o que é seu, ou seja, cada um segundo a sua propriedade, o que tem, o que a lei confere, né? E para uma sociedade mais evoluída seria cada um segundo o seu trabalho. É uma nova forma de visualizar o que cada um tem que receber em troca na hora de compartilhar o excedente da produção, né? Aquilo que a gente coletivamente produziu com o trabalho. E a gente vê a pontuação por tarefas como a concretização disso, da gente medir o quanto que cada um trabalhou no mês e premiar, sem a gente desmerecer os outros, premiar aquele que deu aquele esforço maior.
Então, a pontuação por tarefas também se aplica, por exemplo, aos sócios da empresa. A gente já salvou muita sociedade que, né, as pessoas não conseguiam se enxergar na cara, assim. De um tá trabalhando pra caramba, o outro tá em outro momento de vida, porque estava fazendo mestrado, porque teve um filho, porque, sei lá, tava com dor de barriga, e não se enxergavam mais, e aí a gente mostrou, olha, quem sabe a gente mede isso e remunera melhor nesse período aqui quem está se dedicando a mais e tal, e as pessoas começam a se entender de novo, as relações começam a se tornar colaborativas, a gente consegue distensionar as coisas, e a gente fica muito feliz com isso, assim. Então é um modelo que eu vejo muito, que encaixa muito com a sociocracia, eu sinto que ela é até sociocrática na minha visão, né? E eu espero muito que isso seja cada vez mais propagandeado e seja levado para outros lugares, outras organizações, porque eu acredito que, assim como a sociocracia, ela também pode construir, ser uma ferramenta de construção de um mundo melhor. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite. Gente, o Eduardo, ele topou na primeira, assim. Eu acho que ele não tinha nem entendido direito, que eu mandei um monte de link para ele topou logo de cara. Então, agradeço muito, por estar aqui. Quero tirar a fotinha com todo mundo. Vamos lá, pessoal, É, vamos abrir quem é da DV Box também, que o pessoal veio. Por favor, aproveito. tirem a foto. E última coisa que eu acho que se vocês não têm o nosso. Eu acredito que todo mundo tem um contato, né? Mas vocês receberam um e-mail hoje, fui eu que enviei, então qualquer coisa responde por lá, e aí a gente segue a conversa, tá bom? E agora, sorriu! Que grupo lindo! Então tá bom, assim encerramos o encontro de hoje. Valeu, gente. Beijos, Valeu, pessoal. beijos. Prazer.